Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Te Acolher Brasil. Aqui vamos falar sobre inclusão, sobre transformação, conhecimento, comunicação. Seja muito bem-vindo à nossa família do autismo. Vamos receber uma convidada mega especial. Mas antes disso, é importante a gente lembrar que quando a gente fala de autismo, a gente não está preocupado realmente com a origem. Nossa preocupação é trazer para aquela família uma forma de ter mais qualidade de vida. Nós queremos contribuir com o desenvolvimento. E nessa contribuição com o desenvolvimento, a informação faz parte de como a gente vai alcançar uma qualidade para os nossos filhos, adolescentes, adultos autistas. O Luan, ele sempre me traz uma consciência do quanto eu faço parte da vida dele e o quanto eu contribuo com o desenvolvimento dele. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. E para tratar sobre esse tema, sobre visão sistêmica, eu não poderia trazer uma outra pessoa do que a minha amiga, uma pessoa que eu tenho grande admiração, que eu tenho um carinho enorme. Ela é advogada, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de São Bernardo do Campo, esposa do nosso presidente e também Luiz Bertanha, da OAB de São Bernardo do Campo, a doutora Adriana Bertanha. Adri Bertanha para nós, seja muito bem-vinda ao podcast do Te Acolher Brasil. Eu que agradeço essa oportunidade rica aqui de conteúdo, da participação aqui com você nesse movimento transformador da comunicação, que é realmente o que as pessoas precisam, é saber se comunicar, né? É uma oportunidade, assim, muito grandiosa. Eu sou muito honrada por estar aqui com você. Admiro muito o seu trabalho, a sua força de existir e como você comanda tão bem essa sua missão de vida, que é linda. E eu que agradeço e estou muito grata de estar podendo aqui contribuir junto a você. Eu fico feliz. Eu vou chamar de Dri. Sim, eu não consigo olhar e não ser a Dri. Mas eu fico muito feliz porque as nossas comissões se comunicam na OAB de São Bernardo. Sim. Então a gente traz uma visão de quanto nós estamos preocupados com o ser humano. A questão da multiplicação do amor. Então a gente tem uma comissão de direito sistêmico que é extremamente participativa, atuante, acolhedora com as demais comissões. E agora a gente está com a comissão dos direitos da neurodiversidade, que eu tenho que agradecer ao nosso presidente Bertanha, que ele acreditou, né, no nosso trabalho, ele aceitou o desafio de compor a primeira comissão voltada à neurodiversidade na nossa região. E nós nos acolhemos e estamos fazendo trabalho em conjunto. Mas antes de a gente entrar realmente no nosso tema, nós temos uma característica aqui no nosso programa. Antes de eu conhecer a doutora Adriana, eu gostaria de saber quem é a Adriana. A Adriana é filha da Armelinda Parisani Gouveia e do Agostinho de Gouveia Filho, irmã da Renata e do Roberto. Sou casada, meu marido é o Luiz Ricardo Biagioni Bertanha e sou mamãe do João Vitor e do Miguel. Então, me formei em Direito há 22 anos e venho contribuindo com essa parte do direito e a justiça para andar de mãos dadas, né? E eu busquei o direito sistêmico por ser uma nova postura de advogar, né? A gente trabalha com uma outra visão no direito. É claro que o direito tradicional anda junto, mas o direito sistêmico traz realmente essa nova visão do acolher, do entender, do compreender o mundo do sistema familiar de cada pessoa e de cada cliente que chega para mim. Então, é uma inovação realmente no Poder Judiciário. A gente vai estar discutindo aqui com vocês, trazendo as informações necessárias para vocês compreenderem como que é feito esse trabalho. Então, aí esse ano, né, a gente conseguiu aí ingressar na gestão e eu fui conduzida à presidência da Comissão de Direito Sistêmico de São Bernardo do Campo, a qual estamos fazendo muitos trabalhos, inclusive interação com a OAB Vai Escola. Eu estou levando a visão sistêmica também para professores, diretores e alunos. E isso tem, assim, reverberado muita positividade. E isso que me faz existir, sabe, Luana? É isso que me faz entender a minha missão aqui nesse mundo. É a gente poder trabalhar com direito de uma forma acolhedora e de trazer um pouco do universo do que é o amor, do que realmente funciona o amor
porque isso é a solução. A compreensão do amor é a solução da resolução dos conflitos. E a gente vai bater esse papo aqui, eu tenho certeza que vai ser de grande valia aí para todos. E deixar registrado, né, nosso carinho para a doutora Pepice, que está à frente da comissão da OAB Vai à Escola. Ela foi minha aluna na faculdade de FAPAM. Eu tenho um carinho por ela tremendo. Acredito que ela está fazendo um trabalho belíssimo. E, ó, quem sabe a gente não faz a parceria com a comissão também de Direito da Neurodiversidade para falar de inclusão nas escolas, que é um trabalho tão lindo, tão importante. Eu confio e acredito muito no trabalho de base. Com certeza. Né? A primeira infância, a educação infantil. É a melhor forma de a gente investir no mundo, é investir nas crianças. Eu não vejo... A valorização do ser humano está na infância. Exatamente, exatamente. E, Dri, a gente comentou um pouquinho sobre o direito. Quando você fez faculdade de direito, eu senti uma grande barreira, porque eu não eu não conseguia me encaixar no tradicionalismo da advocacia. Nada contra, mas eu me sentia muito distanciada dos meus clientes, das relações. Será que foi isso que te fez buscar o direito sistêmico? Sim. Há 2 anos, tá dando 3 anos agora, que eu me especializei com o juiz Dr. Sami Storch. Ele foi quem trouxe o direito sistêmico para o Brasil, tá? Ele é da comarca da Bahia, então foi ele que começou com esse movimento, né, de trazer aí a postura sistêmica através das constelações familiares no Poder Judiciário. E ao fazer o curso dele, eu identifiquei todos os meus gaps, as falhas que eu tinha antes, o que eu avançava e o que eu não avançava como advogada. Então eu me percebi melhor fazendo composição, fazendo o quê? Uma forma de trazer o meu cliente para uma consciência de sim, que ele tem que se autorresponsabilizar pelo que ele está trazendo ali, mas ele também tem que perceber que ele consegue resolver a questão que ele está me trazendo ali. E não colocar na minha responsabilidade. A doutora vai resolver para mim. Na verdade, isso o que faz com o advogado? Nos mostra que nós estamos... diante de um problema que não é nosso, mas nós carregamos esse peso. E é muito pesado a gente se responsabilizar por tudo que o cliente traz para nós. Então, com esse peso, eu adoeci. Por quê? Porque a gente abraça a causa do cliente como se o cliente fosse um filho, como se o cliente fosse algo, para mim, de força vital, que eu preciso resolver. Não, eu sou instrumento, né, de um processo para a gente encontrar uma solução. E isso me fez refletir muito quando eu encontrei esse curso, porque a minha postura tradicional, sim, eu trabalho ainda com ela, agora no meu lugar de força, pela compreensão do direito sistêmico, que me trouxe essa visão saudável de estar no meu lugar e não adoecer mais com isso. E isso me proporcionou trabalhar de forma mais leve, e que eu entregue um resultado significativo para o meu cliente. E não aquela obrigação de entregar uma sentença procedente, vamos dizer assim. Né? Eu não fiz o direito para entregar solução. Eu fiz o direito para ser meios de soluções. Meios. Então, é uma infinidade de possibilidades. Então, a gente veste essa capa quando sai da faculdade, achando que nós somos o único meio para entregar uma sentença definitiva ou que seja um direito aí percorrido pelo cliente. Na verdade, nós pegamos esse peso como responsabilidade e isso nos traz adoecimentos e também afastamentos, porque nós enfraquecemos. Aí nós não queremos mais lidar com uma consultoria, fazer uma audiência, ir até um fórum, marcar numa agenda um compromisso com o cliente. Isso tudo nos faz... Nosso corpo já mostra um desconforto. Eu não quero fazer isso. Isso é muito pesado para mim. Isso não é uma coisa que me deixa satisfeito. Então, a postura tradicional me trouxe todos esses desconfortos. Quando eu conheci o direito sistêmico, em 2019, isso realmente eu ressignifiquei todo esse caminho. E agora eu trouxe para o escritório, meu marido também usa a prática, a postura dele,
as pessoas que trabalham com a gente também conhecem. Inclusive, na comissão de ética, nós já temos membros que trabalham com essa postura sistêmica isso. de acolher o Importante. advogado, né? De acolher o combate ali que está acontecendo com o cliente. E não só entregar uma medida punitiva, porque o Tribunal de Ética ele tem essa força punitiva, mas não quer dizer que ele tem que punir. Ele tem que organizar, ele tem que trazer uma consciência melhor de ordem, né? E também de solução para aquele advogado que está se vendo naquele meio. Porque muitas vezes o advogado ele não faz porque ele fez de propósito, muito pelo contrário, é pelo desconhecimento do regramento ético. Então, você vê como é delicado. E tudo envolve acolhimento, né? Então, tudo que a gente gerencia na nossa vida, a gente precisa acolher. Você conseguiu levar tudo isso que você aprendeu do direito sistêmico para o escritório? E como que isso refletiu na tua casa? Porque eu acho que reflete. Porque quando a gente adoece num ambiente de trabalho, nós adoecemos dentro de casa. Eu mudei muito minha postura como advogada por causa do Luan. O Luan, uma vez na escola, teve uma atividade que ele tinha que descrever a mãe dele. E aí tinha que escrever coisas boas e ruins. Tipo assim, qual é o ponto positivo da sua mãe, negativo? E ele falou, olha, qual é o ponto negativo da sua mãe? Ela trabalha muito. E qual é o ponto positivo? Ela trabalha muito. Ele não conseguia olhar mais e ver a mãe. Ele só via a advogada. Então eu falei assim, tem alguma coisa de errado. Porque eu tenho que saber qual que é a minha posição como advogada e minha posição como mãe. Isso impactou também na sua vida pessoal? É muito importante essa sua pergunta. Por quê? Porque eu busquei o direito sistêmico através do autoconhecimento. Eu fui me autoconhecer. E conforme você busca o autoconhecimento, você entende a sua força de vida, o que você veio fazer nesse mundo e qual o seu lugar. Então, o que você me disse agora, você estava fora do seu lugar, né? Sim. Você estava 100% profissional. E cadê a mãe? Cadê a esposa? Cadê a irmã? Então, você percebe que a postura de advogada, ela transita em todas as suas relações. Estando fora do seu lugar. Então, eu busquei o direito sistêmico, eu me constelei, né? Busquei a constelação, vi que estava fora do meu lugar. Isso me trouxe maior clareza, me trouxe mais força. E com isso eu pude me dedicar ao meu profissionalismo no meu escritório. Chegou em casa, eu sou a mãe, a esposa, a Adriana, sem me sentir culpada, sem me sentir sobrecarregada. Porque eu tenho o meu lado profissional, mas eu também tenho as minhas relações pessoais. Então, o direito sistêmico, ele traz esse divisor de águas na vida do profissional que usa essa postura, tá? E não é só no direito, é em todas as áreas. Agora, está aí multiplicando na parte da medicina, na parte da psicologia, da pedagogia sistêmica, que são as escolas. Então, na verdade, a mulher, como ela tem essa força de vital, de acolher, de cuidar, de se relacionar, ela acaba pegando a postura profissional e levando para todas as áreas. E isso faz com que ela adoece, ela se desconecta com a família, ela enfraquece a relação com o filho. Então, são esses pontos, bases que o direito sistêmico traz luz. Aonde você está aqui deixando de existir e aonde você está existindo de forma que está te adoecendo. E mais ou eu menos posso falar isso. que é uma ciência, então. Ele está no campo da ciência ou no campo terapêutico? O direito em si já é uma ciência ciência jurídica, né? Isso a gente sempre vai deixar aqui nossa honra à nossa profissão. Nós cuidamos das relações humanas, nós damos vida às relações humanas, porque o cliente ele chega em cacos no nosso escritório, né? Nós restabelecemos as condições de dignidade dele mediante nossas técnicas. Agora, o direito sistêmico, o que ele é? Ele é uma nova postura, tá? Ele vai abranger trabalhos que contribuem em trazer maior consciência para as pessoas. Como que a gente faz isso?
conforme a gente usa as técnicas que a gente aprende. Então, na verdade, a gente está usando uma ferramenta, ela é terapêutica, mas no judiciário não, porque é uma postura. Então, é diferente de terapia e postura. No judiciário, nós temos como uma postura. Na parte terapêutica, na parte da medicina, isso é visto como terapia. Então, são essas as considerações que nós temos que deixar aqui para quem está nos ouvindo. Então, o Poder Judiciário, ele está bem consciente de que ele adotou uma postura. Então, isso foi autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça, pela portaria, pela resolução de 125 de 2010, que trouxe o Dr. Sami Storch, com esse movimento novo de resolução de conflitos através da postura sistêmica com a ferramenta da constelação familiar. Então, ele comprovou que 99% dos casos que ele ali pôde resolver deram êxito com essa postura. Ele está sendo terapeuta ali? Não. Ele está sendo um juiz com postura sistêmica, com a visão sistêmica. E ele utiliza de técnicas, como ele já é um constelador, ele usa da técnica da constelação para ali resolver um conflito. Então, muitas vezes, não só a técnica de constelação, mas também uma fala sistêmica, que a gente até trouxe aqui umas mensagens sistêmicas, uma conversa, uma comunicação não violenta, que você pode usar ali numa audiência. Isso tudo já é uma postura sistêmica, que traz ali a alusão para as pessoas que estão ali naquele conflito perceberem conscientemente o porquê estão ali. E na hora que elas realmente absorvem essa luz, porque é uma luz que a gente traz ali naquela esfera do judiciário, elas entendem o porquê do conflito, o porquê que se envolveram, o porquê que estão no embate judicial. Então, Luana, respondendo a tua pergunta, é isso. Eu busquei pelo meu autoconhecimento, levei para o meu lado pessoal, consegui, estabelecer limites de mãe, profissional e esposa, né? E eu consegui, com isso, me trazer para a paz. E hoje eu consigo reunir condições de estar aqui, entregando esse conteúdo para vocês, porque eu vivenciei uma postura que me adoeceu e que hoje, olha quanta coisa que eu estou contribuindo, eu e minha comissão, junto à escola, muito. aqui com essa família, que eu falo que é uma nova forma de amar, que eu já expliquei aqui para Luana. E olha que legal, né? A gente traz um assunto que nós debatemos dentro da OAB, de uma visão do direito, mas a OAB da Minha Casa da Cidadania. Sim. Então, quando eu falei assim, vamos trazer isso para dentro do Te Acolher, é por entender que essa visão vai contribuir muito com as famílias. Nós estamos num momento que a nossa busca é em trazer a conscientização da sociedade, mas a gente está precisando cuidar da família do autista. A gente precisa cuidar da mãe, a gente precisa cuidar do pai, a gente precisa cuidar daqueles parentes próximos e até aqueles distantes que, quando são inseridos naquela situação com o autista, ele precisa entender o que está acontecendo. Sim. E qual que é a posição dele perante aquela criança, aquele adolescente. Então, se você está gostando, se inscreve no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho para poder receber todas as nossas novidades e compartilhe agora nas suas redes sociais, porque eu tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas. Se você também tá gostando de todo esse estúdio aqui, essa maravilha, não. É que a gente não pode fazer um tour, mas entra nas minhas redes sociais, luaneloa.sbc, que você vai conhecer a produção da Usmaias Produções. Todo esse estúdio, o Rambo, a Beth, que são responsáveis pelo programa. Eu falo que eu tenho uma pequena contribuição de vir e conversar, mas todo esse brilhantismo no nosso podcast é graças ao Rambo e à Beth. Muito obrigada, Deus abençoe vocês. E aproveitando, hoje a gente tá com um mimo novo, compartilhar com vocês. Eu recebi a minha canequinha do Te Acolher e a minha veio com o meu nome. Olha que coisa mais linda, Luana. E com a nossa nova bandeira, que é por nós, para nós, ninguém solta a mão. Obrigada, isso aqui é da loja das coisas da Sandrinha. Se você gostou e quer conhecer um pouquinho mais dos souvenirs do Te Acolher, a gente tem, chaveirinho. E essa camiseta é linda. Eu vou compartilhar com vocês. Olha que coisa linda.
Eu sou apaixonada por o símbolo do Te Acolher. Lindo. Ele mostra a unidade, todo mundo conectado, todo mundo unido em prol um do outro. E ó, que lindo. Por nós, para nós, ninguém solta a mão. Obrigada, A força do Sandrinha. coletivo. A força do coletivo. Deus abençoe. Obrigado, Sandrinha. Quem gostou, eu vou colocar aqui no chat para vocês o telefone de contato com a Sandrinha. Muito bom, muito bom, muito bom. Dri, eu tô muito feliz com a tua participação. Tô me A sentindo honra é minha. realizada. Muito, muito. Dri, a gente tá falando do direito sistêmico. O direito sistêmico, ele é sinônimo da constelação familiar ou a constelação familiar faz parte do direito sistêmico? A constelação familiar faz parte do direito sistêmico. O direito sistêmico, ele veio, na verdade, através do trabalho desse juiz, Dr. Sami Storch, que usou das constelações familiares, juntamente aí nas audiências e na forma aí dele julgar os processos, tá? Mas não somente a constelação, ele também usa posturas sistêmicas, meditação, falas, a comunicação não violenta, a programação neurolinguística. Então, são técnicas que nós, advogados sistêmicos, nós nos capacitamos para trazer para o direito sistêmico. Então, a constelação familiar, na verdade, ela é um recurso para que a gente consiga aí alcançar um conflito. Por que ela é tão vista no direito sistêmico? Porque ela traz a luz do conflito. Ela enxerga além das leis positivas, além de um código penal, além de uma sentença positiva de alimentos, né? Uma guarda disputada por pais. Então, muitos pais vão para o judiciário, vão buscar uma guarda, ou vão buscar alimentos, dão aquela sentença, o juiz assina aquela sentença, mas os pais não estão satisfeitos. Não resolve. Pelo contrário, eles andam cada vez mais desconectados da família. Inclusive, quem se prejudica mais é o filho, porque ele não tem a voz. E o direito sistêmico, a hora que ele traz as técnicas e que ele traz a luz, seja qual o recurso for, constelação, ou uma técnica de uma psicologia positiva, da comunicação não violenta, ou mesmo de uma meditação ali de 1 minutinho, isso tudo nós conseguimos trazer a consciência para o cliente. E daí, a dignidade da família é restabelecida. Em pouco tempo, nós conseguimos reorganizar uma conexão. Eu não estou te falando que eu vou te entregar uma solução ali em pouco tempo, mas eu te entrego uma reconexão do que está acontecendo junto dos pais e dos filhos. E é isso que a família que tem pessoas autistas, tanto quanto crianças, quanto também adultos, elas precisam se fortalecer na conexão, na união de valores. O que eu sou dessa família? Eu pertenço a essa família, né? Eu nasci nessa família. Então, nós abordamos a consciência da origem familiar. E então eu posso aplicar a constelação de forma fora do direito, Sim. não preciso ter uma ação judicial para aplicá-lo. Não, de forma alguma, mesmo porque a constelação familiar ela não é prova inequívoca de direito. Eu não posso pegar um relatório de uma constelação ou um laudo de uma terapeuta e juntar no processo como prova. Isso não é possível, isso não é legal, tá? Mas é um mecanismo, sim. Ele contribui. Em paralelo para o cliente, ele observar qual o lugar dele e por que ele está naquele emaranhado, por que ele se envolveu naquele problema, ele vai entender. E com essa força da compreensão, ele vai utilizar dos recursos humanos que ele tem, dos talentos, das virtudes, né? Do amor que ele tem pela família. Tudo isso vai reverberando. Então a pessoa ela vai se sentindo única, se sentindo pertencente àquela família. E daí ela vai enxergando caminhos de luz para ela poder entrar numa comunicação mais amorosa com o filho, para compreender o que está acontecendo, por que eu tenho um filho comprometido ou um filho que está me trazendo um sinal.
Então ele vai poder entender sem julgamento, Luana. Porque as pessoas, os pais, eles se julgam. O que eu fiz? O tempo inteiro. Nós... Por que comigo? Exatamente. E é muito... Vou falar como a Luana era. A Luana, quando recebeu o diagnóstico do Luan de autismo, a Luana se anulou como mulher, se anulou como esposa, se anulou como pessoa. E eu me condenei, literalmente, a ser somente a mãe de um autista. E assim, eu amo a vida do meu filho, mas eu preciso estar completa e eu preciso estar na minha posição para que ele receba também o meu melhor. Porque o Luan não recebia o meu melhor. Porque eu achava que eu tinha que ser a provedora dele e conseguir os melhores tratamentos, colocar ele nas melhores terapias. E eu esquecia que eu sou peça fundamental na construção dele. Então, quando eu conheci o direito sistêmico, nós tivemos uma reunião agradabilíssima dentro da OAB. Eu fui buscar o conhecimento e hoje eu me coloco na posição que eu quero também constelar para entender como que funciona, porque eu acho importante isso. De uma forma ou de outra, eu passei por isso na nossa reunião, né? Passou. De identificar. Eu entendi que isso vai contribuir com as famílias. Dos autistas, porque hoje o Te Acolher tem mais de 300 famílias, e as mães, os pais, o que a gente mais discute é: eu estou cansada, eu estou esgotada, eu não consigo entender a minha posição na relação, é muito difícil lutar com as adversidades do dia a dia. E eu entendo o que elas estão passando hoje, porque eu passei, mas eu me descobri que não é que vai ficar... não é que vai deixar de existir todas as dificuldades com o diagnóstico. Não é que eu vou deixar de ter as dificuldades com as crises do Luan, com as trocas de terapia, com as trocas de medicação. Mas eu entendendo a minha posição, eu entendendo quem é a Luana, ficou mais fácil eu superar. E hoje algumas mães falam assim: nossa, Luana, quando você fala com o Luan, você fala com tanta paciência. Nossa, mas você lida com essa crise com tanta calma. E uma das mães, a Janaína, falando isso, um abraço, Jana. A Jana é representante do Te Acolher Brasil lá em Rio Grande da Serra, junto com a Edivânia. Olha, obrigado pelo lindo trabalho que vocês realizam. Eu fui contar um pouquinho do meu dia a dia com o Luan, das crises, da dificuldade a fase da adolescência pro autismo, quando entra na adolescência, a questão hormonal, então tudo isso impacta. Eu falei: nossa, Luan, você passa por tudo isso. Eu falei, esse é meu dia a dia com o Luan. E algumas mães me perguntam: como você consegue ter tanta paciência? É porque eu entendi a minha posição. Exatamente. Então, eu hoje tenho qualidade de vida. Lindo. Então, eu me permiti casar novamente, construir a minha família. O fluxo da sua vida, ele vai ser como uma constância, né? Exatamente. E eu ainda não conselhei, mas eu entendo que eu tenho uma visão sistêmica. Porque eu entendi. Você praticamente já está na consciência. O que você precisa é trazer à luz... de tirar um pouquinho desse seu julgamento. Sim. Um pouco que você se sente muito responsável por essa parte, né? O que eu trago para as famílias de mais nobre que eu posso aqui contribuir? Mães, vocês são perfeitas para os seus filhos e os seus filhos são perfeitas para vocês. Entendam essa linguagem, essa conexão, porque é aí que está a linguagem do amor que vocês vão tratar agora com os seus filhos. Nada é impossível. O autismo, ele chegou na família de vocês como uma bênção, como um sinal de está acontecendo algo, porém eu vou conseguir viver com isso em paz, como a Luana está dizendo aqui, ela encontrou uma paz na comunicação com o filho, no ambiente da casa dela. Então, isso tudo é possível. Por quê? Porque a mãe, ela é a força vital, ela nutre o filho, ela nutre o lar, tá? Então, na visão sistêmica, a maternidade é o alicerce para o ser humano. Nossa, que importante isso. Vocês imaginam que vocês sendo alicerce, e se vocês não estão ali seguras e não estão dentro do lugar de força de vocês, o que vai acontecer com esse alicerce? Ele vai se desconstituir. E dentro disso vai entrar vários, né, pedacinhos ali de conflitos, de desconfortos, de problemas, e nunca vai existir ali uma base. E vocês, mães, são base
para o filho de vocês. Então, a minha mãe continua sendo minha base até o resto da minha vida. Mesmo ela estando falecida. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês, mães, vocês são o próprio amor, o próprio respirar das crianças. Então, o primeiro relacionamento que um filho tem é com quem? Com a mãe. No útero, ali, sentindo o batimento cardíaco, todo o sentimento da mãe, que também passa a vir uterina. Só que, além disso, vamos olhar agora, vamos trabalhar uma visão sistêmica. Vamos olhar um pouquinho atrás da gestação? O que vem antes? Vem antes uma vovó, um vovô, um bisavô, uma bisavó. E toda uma geração de 7, 8 gerações atrás. Que aí fizeram aqui um movimento de força para te trazer para a vida. Então, essa criança é muito amada. Essa criança vem para trazer algo de especial para essa família. O que é isso, Adriana? No caso de vocês aqui, a gente falando do autismo, que é uma bênção, é um sinal aqui de movimento de vida, trazer algo que não foi visto nessas gerações passadas. Então, isso vocês vão se permitir, usando da técnica, seja ela da constelação familiar, ou seja de uma postura sistêmica, através aí de um trabalho muito lindo, sistêmico, que pode ser feito com a conexão dos filhos, com a integração das famílias, pai e mãe, mesmo sendo separados, mas entender que o conflito ele não pode ser superior à existência do seu filho. Então, isso tudo cria-se esse alicerce e traz realmente a compreensão para essa família do que não foi visto. Vocês estão sendo pertencentes a um movimento importantíssimo para o sistema familiar de vocês. Para quê? Para que esse sistema flua dentro da paz, flua com amor, que vocês possam encontrar nos seus filhos os desenvolvimentos que vocês tanto procuram nas terapias, nos profissionais. Mas vocês percebem que não está no externo, gente. Respeitando todo o contexto profissional da neurociência, da medicina, mas isso, em primeiro lugar, isso se reflete a mãe e o pai. Então, para vocês entenderem sobre esse algo que não foi visto, precisa do trabalho sistêmico. Tem uma visão sistêmica da paternidade também, que você falou da visão sistêmica da maternidade. Aliás, qual que é a eu sou paternidade? fã da paternidade. Eu falo muito da mulher, da força da mulher, que é a força do feminino na família, que é a base de tudo. Agora, o homem, o pai, ele é o quê? Ele é a força do caminhar. Ele é o impulsionar, é levar o filho para a vida. Porque a mãe é a vida, o pai é o caminho. Vocês conseguem absorver? A mãe é a vida, o pai é o caminho. Então, se essa criança, ela, como você disse, eu vou pegar o seu gancho da sua superproteção. Claro, você está vivenciando a sua essência materna. Sim. Você quer proteger o seu filho de qualquer forma. E ainda mais trazendo um desconhecido para a sua consciência. O que você vai fazer? Você vai entrar num sinal de alerta. Opa, eu tenho que proteger o meu filho. E aí você acaba realmente murando a vida do seu filho e a sua. Porque vocês não conseguem entrar num fluxo da vida, num fluxo constante de seguir adiante. Que é isso que nós trazemos no direito sistêmico. O cliente me traz o problema, mas a gente tem que resolver conforme a percepção da consciência dele para ele seguir adiante, mesmo existindo o problema. Então ele não vai paralisar porque ele se separou. Ou ele não vai paralisar porque vai perder uma guarda. Ele tem que continuar dentro das forças dele e do conhecimento sistêmico que ele teve com a vida, com o sistema familiar dele. Então, por isso que é importante as famílias que têm os filhos com autismo buscarem essa compreensão além, porque faz todo sentido para o desenvolvimento dessa criança ir adiante. Essa criança vai
conseguir corresponder a tratamentos de forma assim maravilhosa. A gente já tem isso diagnosticado por terapeutas, que com as constelações familiares e com a postura sistêmica, a criança ela consegue atingir um nível de desenvolvimento muito satisfatório. E as mães e os papais conseguem também lidar com as crises, com essa falta de conexão, muitas vezes que a pessoa não se comunica, né? A criança... É a falha na comunicação do autista, né? O visual que pega um pouquinho. Por quê? Porque mãos e olhos são nossas partes do corpo que são mais sensíveis para um ser humano tocar um ao outro. Eu tô tocando você aqui com o meu visual, mas se eu colocar a mão em você, a gente faz outra conexão. Você consegue? Isso é muito profundo, porque semana passada, no Te Acolher, eles compartilharam, uma mãe compartilhou assim que, nossa, a única coisa que eu queria ouvir é mamãe te amo. E o filho é um autista não verbal. Ela ainda não sabe se ele é um não verbal porque realmente não se comunica com a fala ou se ele não quer falar. Porque o Luane foi não verbal também por um período, porque ele não queria se comunicar. Ele falava quando ele queria. E eu só fui descobrir isso depois de alguns anos. Mas é importante essa comunicação. Só que eu posso buscar me comunicar com meu filho de outras formas. Sim. E quando eu entendo a minha posição, veja, a gente não está querendo trazer nada de condenação ou uma visão pesada para os pais. Muito pelo contrário. A gente quer mostrar o quanto o amor ele influencia positivamente nas relações. O quanto a mãe e o pai ele é importante para aquela criança. Só que, infelizmente, Idri, quando a gente fala de família de autista, e que eu falo que tem muita questão pesada e condenação, que é o que a gente tenta quebrar e mostrar a visão diferente disso, mas triplica o número de divórcio. Sim. Quando você recebe aquela criança e recebe o diagnóstico. Sim. Como que eu faço? Como eu posso contribuir? Agora é a minha busca da coletividade. Como que eu consigo contribuir com essa mãe, como contribuindo comigo, que ao receber o diagnóstico do filho, há um rompimento da relação matrimonial, há um rompimento da relação de pai e filho. Porque eu acho que a grande questão não é nem o divórcio, mas é que... A desconexão do casal. Isso. A partir do momento que vem essa diversidade. Exatamente. E a maioria, e não vamos generalizar, porque eu tenho muitos pais no Te Acolher, mas uma desconexão entre o pai e filho. E falta. A figura paterna, ela precisa ser presente. E quando você não tem a figura paterna, a mãe, ela é colocada numa posição de suprir tudo. E aí eu saí da minha posição. Você consegue me responder o porquê da ausência paterna? Não. Não, mas Medo. Você já me falou. Medo, anteriormente, receio. agora, não. Porque você, como mãe, você super protege o seu filho. Na hora que você super protege os seus filhos, estou falando na visão sistêmica, que é a força do feminino, isso é sua essência. Você vai ali para proteger mesmo, com unhas e dentes, o seu filho. Você bloqueia o fluxo da paternidade. Você bloqueia a força do masculino. E qual que é a força do masculino? Caminho. Interação, o caminho, o impulsionar para a vida. E é por isso que as crises que acontecem de forma aleatória, porque a criança ela não tem esse contato com o pai. Percebam, reflitam isso que eu estou falando. Porque muitas vezes a criança que tem a crise, ela está na agressividade. A agressividade é a força do masculino. E a força do masculino, se essa criança ela não tem, ela não tem como estar participando com o pai, ela não está sendo amada pelo pai, ou a mãe não traz a característica para o pai de forma saudável, essa criança, o que ela tende a fazer? Até ali ficar no seu mundinho fechado e falta esse braço para ela se desenvolver. Então a força do masculino é imprescindível para as crianças com autismo. Só que as mães, por estarem na condição de protetora, inconscientemente elas acabam atrapalhando esse fluxo da vivência com o pai.
seja por ele ter se separado ou não, mas a mãe ela tem que trazer para a criança que ele é o pai, independentemente do comportamento que ele trouxe. Ele é o pai. Ele é o pai, ele trouxe a vida para o filho. E vai ter a falha, ele vai ter mas ele é o pai. E quando o pai não quer participar, Adri? Então, aí a mãe, ela tem que buscar realmente se fortalecer. Mas se fortalecer exatamente, dentro do lugar de força dela. E trazendo para essa criança o ambiente paterno. Falando do papai, mostrando fotos. Não apagando ele, Não, né? De repente levando para um outro parente que traga um pouco dessa figura paterna, dessa figura do masculino. Vivenciar ambientes com a força do masculino para essa criança se nutrir. Porque a criança ela é feita de 50% mamãe e 50% papai. Se a mamãe está 100%, essa criança ela vai se sentir o quê? Fragilizada. E ela se sentindo fragilizada, o que vem da fragilidade? A insegurança. E quanto mais insegurança, mais ela traz os comportamentos que não são para evolução. Que é na dor, elas vão ficar na dor. Então, ninguém quer um filho que fique na dor. Não. Todo mundo quer um filho que se desenvolva. E na visão sistêmica, para se desenvolver, nós precisamos trabalhar, sim, papai e mamãe junto na família, sabe? De forma amorosa, de forma respeitosa, equilibrada. Ah, mas é difícil porque o meu marido nunca contribuiu, meu marido fez isso. Sim, mas eu quero trazer para vocês essa reflexão. Deixe os julgamentos de lado, o julgamento é para adulto. O julgamento não é para criança. A criança não suporta a compreensão de um julgamento. E os pais que estão assistindo, que eles venham entender que eles são importantes. Porque às vezes a gente fala tanto da importância da mãe na relação para a criança, porque a mãe que fica lá na terapia o dia todo, fica esperando o filho fazer a terapia, né, fica lá participando. Mas eu vejo... A mãe é a leoa. Mas eu vejo o pai também lá. Eu também vejo o pai o dia inteiro na terapia, É uma esperando. troca, Luana. E essa troca precisa ser feita e vivenciada no ambiente da família. Sabe o que a gente brinca em casa? Eu brinco em casa que se o Luan estiver de pé no sofá, eu falo, não pula. O meu marido fala, pula que eu te seguro. Porque ele é o desafio. Ele é o masculino, é o desafio, é o executar, é o caminhar, é sair desbravando o mundo. Esse é o movimento do masculino. Se você deixar a criança só no movimento feminino, ela não vai ter um desenvolvimento. Ela não se desenvolve. Isso já está comprovado. Então, a gente tem sim comprovações no âmbito do judiciário, no âmbito terapêutico, que uma pessoa completa que eu digo não linear, mas que ela se equilibre nas forças, que ela respeite o lugar da mamãe, que ela respeite o lugar do papai. Eu estou falando mesmo para adultos com autismo, né? Sim. Muitas vezes querem que o pai ou a mãe deveriam ter feito algo por mim e não me levaram para uma terapia, ou não tive a oportunidade, então por isso sou um adulto assim. Então reveja esse conceito, porque o papai e a mamãe fizeram o que podiam nas condições que tinham. Como diz o professor Moretti, né? É importante que você entregue o seu melhor, né? Exatamente. Sempre olhar a pessoa como aquela que está fazendo o seu melhor, né? E o pai e a mãe sempre vai fazer o melhor, ou na alegria ou na dor. Sim. Só que muitas vezes a gente só vê a dor dos pais. Ele me abandonou, ele me xingou, ele me bateu. A gente só enxerga a dor. Mas o pai que bate, ou a mãe que bate, e acontece a violência, o que acontece? Ela também ela vivenciou isso na geração dela. Então é aí que traz, no sistema familiar, essa visão que eu trouxe lá atrás na fala, para vocês descobrirem qual é esse sinal que essa criança com autismo está trazendo para a família. Enxergar o quê? O que está faltando aqui para eu equilibrar meu sistema? Às vezes ela tá até comunicando isso da forma dela. Ela comunica na forma do comprometimento. Exatamente. Na fala, na parte que ela... Na interação social. Na falta da interação, desse contato que é ineficiente muitas vezes para as pessoas. Porque eu queria que meu filho olhasse para mim. Mas, de repente, tem outras formas de você se comunicar. E é tudo muito lindo. Porque são percepções que nós mesmos, às vezes, não nos permitimos vivenciar. E o autista, ele traz isso pra gente. Isso é lindo. De você poder vivenciar isso e falar, eu posso na minha casa me comunicar com essa nova forma de amar.
Isso é grandioso. Sim. Né? E a gente volta sempre para um instituto, que é o instituto que eu mais amo, que é a família. Exatamente. O quanto a família é importante para a relação. Mas não se condene se a estrutura familiar que a gente está trazendo de pai e mãe não é a tua. Por exemplo, na minha casa não é. Hoje meu filho tem um pai afetivo, né? Que ele é apaixonado. Não apagamos a existência do biológico. Não podemos apagar a sua origem. A visão sistêmica traz isso. A gente não pode né? apagar de onde ele veio. A gente tem que honrar Exatamente. toda a origem da família. Então, o pai biológico, ele precisa ser reconhecido. Ele existe, no coração. Ele está ali, ele não participa de uma decisão dele, mas é respeitado ele no é sistema respeitado a familiar. posição dele. E hoje ele tem um pai afetivo, que contribui, que ensina esse caminhar. Mas quando a gente entende cada um a sua posição para contribuir para o Luan, olha que lindo. Não tem, a gente é mais, não quer, é leve, né? Mas é suportável, Luana. A sua fala anterior, o que era? Eu me sobrecarregava. Sim. Agora eu tenho paz. Sim. A paz, necessariamente, ela não vem e não se manifesta num ambiente de alegria, de flores, né, de coisas perfeitas. De forma alguma. A paz também, ela precisa ser manifestada nos ambientes de dor, principalmente. Sim. Porque os ambientes de dor precisam que a paz seja vista. E é por isso que a ordens do amor, que a gente trabalha na visão sistêmica, são ordens que Bert Hellinger, o terapeuta que observou através das constelações familiares, que o nosso sistema familiar, ele tem uma ordem, todos, com estudos científicos que ele fez com grupos indígenas, grupos europeus, grupos de pessoas aqui também da América, ele conseguiu entender que todo mundo pertence à vivência dessas relações de ordens do amor. Por quê? Porque todo mundo pertence, porque todo mundo precisa de uma hierarquia para viver bem e todo mundo precisa de um equilíbrio. São as 3 ordens sistêmicas. Que é isso, né? O pertencer. Eu pertenço a uma família de origem. Então eu preciso respeitar cada um que ali existiu para eu poder estar aqui. Imagina nossas gerações, Luana. Quantos não existiram para a gente estar aqui hoje? Sim, todos contribuíram. Todos contribuem. Então nós pertencemos a algo. Então, para a nossa vida, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos contribuindo para o caminho do mais. Trazendo uma informação, um movimento transformador de amor para vocês. Mas estamos falando de dor. Então, isso que eu quero que o pessoal entenda. Que a gente vivenciando dentro das ordens, sempre de forma respeitosa e humilde, nós conseguimos encontrar a paz que a Luana aqui trouxe pra gente. Porque você está enxergando que você pertence, que você também precisa respeitar a ordem de que você é mãe, de que tem um pai, de que tem uma avó, de que tem um avô, e que você nutriu essa criança, a ordem de você ser a mãe. Isso é importante, porque tem mãe que não se valoriza. E, na verdade, ela é o ouro. E ela precisa enxergar isso. A força está nela, não está no externo, como a gente disse lá. É na família. E o equilíbrio de dar e receber. O meu filho, ele precisa do meu amor. E ele vai me retribuir também com amor. Mas de diversas formas, é o que a gente conversou. É as linguagens, o autismo, ele traz uma nova expressão de amar. É um novo caminhar. Eu falo isso para quem eu posso, que eu tenho contato. Eu tenho clientes autistas. Eu cuido de famílias que têm os seus filhos autistas, que me trazem conflitos no judiciário. Então, eu vivencio, né, essa realidade. Por isso que eu estou aqui falando Sim. de coração aberto e com muito respeito para vocês. Que a família, se ela está diante de uma consciência que ela tem dessas leis sistêmicas que chamam as leis do amor, tudo vai fluir, Luana. E você já tem essa consciência dessas leis, né? Agora, a mãe e o pai buscar vivenciar trabalhos sistêmicos, fazer leitura desses livros,
buscar um pouquinho da visão sistêmica também, o que ela pode contribuir na minha vida. Com os meus recursos humanos que eu tenho, meus talentos, minhas virtudes, né? Com a forma que é a cultura da minha família, né? Eu vou respeitar a cultura da minha família. Eu não preciso me rebelar para falar que eu sou bom, para falar que eu tô fazendo algo melhor pro meu filho. Tudo que é rebelião, ele Então, traz um conceito negativo, não né? é? De pesado, dor, Eu sofrimento, faço o que eu quero, é o melhor pro rompimento. meu filho, eu que decido. Então, pera lá, vamos unir essa família, vamos decidir junto. São caminhos, é o que eu falei lá no início, são infinitas possibilidades de resolução de conflitos. E o desenvolver do autismo, ele vai depender demais da mãe e do pai, Sim. da família. Você entende? Da condução da consciência dessa mãe para trazer o masculino para essa criança, para trazer, entender qual é o sinal que meu filho está me trazendo, que é do meu sistema familiar. E eu sei que às vezes olhar isso machuca, dói, mas vai machucar, a gente precisa mas mexer. é libertador. Exatamente. Porque você não vai mais se sobrecarregar, o seu filho Sim. vai se desenvolver. Eu tenho certeza que você tá gostando. Ó, inscreva-se no nosso canal, compartilha. Clica aqui no sininho para você receber sempre as nossas novidades. E se você está gostando do programa e quer contribuir com o programa, seja um patrocinador do Te Acolher Brasil. Na descrição do vídeo tem a forma de entrar em contato conosco. Venha patrocinar esse lindo trabalho para que a gente consiga alcançar ainda mais pessoas, assim como a Usmaia Produções fez conosco, apoiando esse lindo projeto. Sou apaixonada pelo Te Acolher. Tá gostando, né? É maravilhoso falar de visão sistêmica. Sabe por quê? Porque ele fala daquilo que a gente fala no Te Acolher. Amor. Exato. Amar a um outro, respeitar um outro. Dri, eu tenho certeza que agora as famílias estão assim, eu quero passar pela constelação, eu quero conhecer. Quem eu procuro? Conhecer os recursos da visão sistêmica, Isso. não só constelação. Sim. A constelação, sim, é riquíssima, mas primeiro a pessoa ela tem que estar absorvendo realmente o propósito. E quem eu estou procuro? aqui para realmente ver as minhas dores. E né? quem eu posso procurar? Então, Tem como os que eu- terapeutas, né? Que fazem. Eu, nesse ano, eu já me formo facilitadora de constelação familiar. Também vou estar nessa capacitação. E a pessoa que, por exemplo, já tem um conflito no judiciário e já tem um advogado sistêmico, ele já consegue ali lidar com essa situação. já lidar e consegue aí um atalho, né? Para você já tá proporcionando meios e caminhos para uma solução. Eu posso buscar Mas então essa a visão. terapia, os terapeutas de constelação familiar seria a primeira opção. Então eu posso buscar esse terapeuta da Sim. constelação para somar junto com a terapia do meu filho. Exata- Na verdade, é um Sim, trabalho em conjunto. é uma terapia complementar. Sim. Constelação familiar, na visão da medicina sistêmica, é uma terapia complementar. Para o Poder Judiciário, é uma postura sistêmica. E essa terapia ela é feita de forma coletiva ou ela é feita só com a família? Vocês escolhem Tá. o que vocês sentirem no coração de vocês. É por isso que eu falo. É uma coisa que precisa se absorver, se internalizar. A mamãe, o papai, a família precisa estar aberto para esse novo. Então, são canais que você acaba desbloqueando para vir o novo. E isso é muito lindo. Então, a partir do momento que você for buscar uma constelação, tanto você pode fazer de forma individual com os bonecos, como você pode participar em grupo coletivo, você buscando representantes. Por exemplo, você está ali num grupo, como eu tenho feito nos nossos grupos de estudos, quinzenalmente, nós escolhemos os representantes para representar a pessoa. E aí, não necessariamente a pessoa vai fazer parte da constelação, são representantes, porque os representantes que são indicados e os certos para estarem ali mostrando para quem está sendo constelado as soluções e o que não está sendo visto, tá? Então, isso é muito importante. Eu vi muito que me perguntam, o meu filho pode constelar? Eu ia perguntar isso agora. Falei assim, e o autista? A gente inclui na constelação? Não inclui? Crianças até 12 anos, não. Depois, sim. Porque ele já tem a maturidade e legalmente falando, aí nas técnicas das terapias, no protocolo
né, terapêutico, já é lícito da criança constelar. Mas a minha indicação aqui para as famílias que têm crianças e pessoas autistas, busquem vocês constelarem. Porque vocês são o alicerce. Foi o que eu disse aqui. Primeiro vocês, depois o comprometimento, depois o conflito. Primeiro vocês. Não adianta você constelar o conflito. Não é isso. O conflito é o efeito, não é a causa. Então, primeiro tem que ver a causa, para depois ver o efeito. Então, se vocês constelarem a relação familiar, a postura de mãe, o que está me sobrecarregando, o que eu estou fazendo aqui de forma que está me trazendo dores com relação ao desenvolvimento e a minha adaptação aqui com o meu filho. Então, você constelando a sua relação particular já vai ser um grande avanço. Eu acho que, principalmente naquele período que a gente conhece como período do luto, que é quando a gente recebe o diagnóstico. Porque o receber diagnóstico dói tanto, mais tanto. É que o meu doeu muito pouco tempo, porque a situação da minha vida, do que eu vivia naquele momento, não me permitia, eu acho que nem viver o luto. Que é ruim, porque a gente tem que respeitar os nossos momentos. Mas eu acho que esse período de luto seria fantástico para a família receber essa visão sistêmica e entender a sua posição. Porque o espaço do luto, na verdade, é você trazer a força que você precisa. Nós só temos força quando nós temos problemas. Eu tô aqui falando com vocês, eu sou uma advogada sistêmica, por quê? Porque eu passei por um adoecimento. Então, se eu tô aqui, foi por conta de uma dor. Então, as pessoas precisam entender isso, que todo mundo tem dores. É por isso que a gente consegue seguir para o mais, seguir adiante, contribuindo com as pessoas para a melhoria das vidas, das relações, sejam elas relações familiares, profissionais, de amizades, afetivas. Então, a visão sistêmica, ela contribui no todo, Luana. É o que você disse no começo. Ela contribuiu no todo, porque se você está bem na sua relação familiar, automaticamente, consequentemente, a seguir, você vai estar bem também na sua profissão, porque você vai estar por inteiro, você está fazendo escolhas assertivas, né? A tua fruição da prosperidade, os caminhos vão estar abertos, você vai poder viver em paz com as suas escolhas, dentro do seu lugar de força. Então, por isso que é importante a gente estar absorvendo essas leis do amor, as leis sistêmicas, tentar aprender um pouquinho sobre a visão sistêmica, leia um pouquinho por dia, não precisa ficar expert, né? Sair falando da visão sistêmica. Claro que as críticas são muito bem-vindas, nós abraçamos também as críticas, porque elas fazem parte, né? Nem Jesus agradou a todos, não somos nós que vamos, mas a gente está aqui a serviço da vida, a serviço como Jesus, como Deus nas nossas vidas e buscando aí trazer para essa família do Te Acolher só paz, amor, força, dignidade, equilíbrio, é o que eu desejo para todos vocês. E olha que legal, a gente resolvendo não, mas nós colocamos cada um na sua posição dentro da relação familiar, a gente pode partir para um próximo passo, que é uma barreira dentro da nossa comunidade, que são as relações nas escolas. Então, porque o processo de inclusão do autista na escola é uma grande barreira para nós. E aí a gente vê a OAB fazendo um trabalho, trazendo a visão sistêmica para o ambiente escolar, contribuindo para que o professor entenda a sua posição como professor, coordenador como coordenador, diretor como coordenador, e cada um na sua devida posição, contribuindo com aquela criança. Eu gosto de um ditado africano que fala que precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança. Porque cada um contribui. É o coletivo, é a força do coletivo. Exatamente. Então, olha, a gente passa da família, vai para a escola, aí quando chega lá nos seus 16 anos, primeiro emprego, já a gente consegue levar essa visão para o ambiente de trabalho. Como que seria trazer uma visão sistêmica, como que a gente poderia utilizar essa visão sistêmica dentro do ambiente de trabalho de um departamento que tem um autista inserido? Olha que lindo. Olha como que a gente foi longe. Vamos mais atrás? Vamos te levar mais para a visão sistêmica?
você falou de todo o coletivo. E o coletivo dos nossos antepassados? A força está aí. Então, na hora que a gente leva uma visão sistêmica para um corpo docente, a gente faz eles se sentirem pertencentes. Porque ali eles estão vivenciando um ambiente caótico, um ambiente desrespeitoso, muitas vezes. Por quê? Porque os alunos, eles trazem todo um movimento de forças, né, da casa deles, do ambiente da família deles. E isso acaba pesando no ambiente escolar. Então, imagina esse professor ou esse diretor entendendo a força que ele tem, vinda aí das gerações, o lugar dele, dali exercendo a profissão dele e como que ele pode contribuir com esse sistema familiar do aluno. Porque o aluno é o reflexo. Mas e a causa? Ele vai na causa, ele vai no pai e na mãe, ele vai no sistema familiar. Então, a gente tem recebido muito feedback positivo, está sendo muito significativo para mim trabalhar com essa parte do coletivo, porque, Luana, a consciência coletiva é a que tem mais força de atuação na vida das pessoas. Força de atuação, entenda-se, movimento de amar. O movimento de amar que traz o segmento na vida, que traz você escolhas positivas, você escolher o seu lado profissional de uma forma que te deixe realmente satisfeito, que você acorde motivado a fazer o que você faz. Então, você primeiro precisa do consciente coletivo, abraçar essa sua geração, abraçar os seus antepassados, entender como é que você chegou aqui, com humildade, com respeito. Todos aqui têm as dores e têm as alegrias. E é por isso que a gente traz hoje essa fala de cura para vocês, familiares, e que vivenciam essa ambiência do autismo. É muito importante vocês saberem que movimentos de paz e de amor estão acontecendo a favor aí desse desenvolvimento dessas crianças o mais rápido possível, que elas se veem nessa vida como um ser muito amado, né? Como um ser produtivo. Quantos autistas em faculdades, Sim. quantos autistas cientistas, né? Filósofos. Então, assim, é um caminho muito próspero. E a família, ela precisa entender isso, sair daquela caixinha do caos, que quando o diagnóstico vem, e você partir para esse novo olhar. Sim. Porque o luto tem que ser vivenciado, porque aquilo que eu falei, traz a força do seguir adiante. E depois você vai conseguir aí vivenciar e trazer para o seu filho melhores condições para ele viver a vida dele, né? E entender que todos os autistas, todas as pessoas contribuem para aquela sociedade que vive. Exatamente, Todos é o coletivo. Nós. Então, a gente sair do campo da expectativa, né, de jogar toda uma expectativa no autista daquilo que eu quero que ele seja, e entender qual que é o papel dele naquela sociedade e o quanto ele vai a dignidade. Emanar amor, né? Ele vai participar daquela sociedade e contribuir. Então, quando a gente entende qual que é a nossa posição, tudo flui. Tudo flui. A paz aparece. Verdade. O luto, ele vai existir, mas ele vai ser vivido com dignidade. Você vai ter o seu direito à sua dor, mas você também sabe que você tem a força para seguir adiante. E isso o seu filho vai se espelhar em você. Então ele vai responder com o quê? Com desenvolvimento, né? E é legal, porque tudo que a gente fala de autismo volta no amor. Claro, porque é um sinal de amor. Olha que lindo. É uma bênção que traz para o sistema familiar. Isso, comprometimento da fala, as crises que né, as crianças têm. Isso tudo reflete na posição de mãe e de pai, no sistema familiar em si. O que aconteceu, quais as histórias não contadas, os silêncios, né, os acontecimentos, muitas vezes, né, uma falta aí de uma participação de alguém em algum momento de um acidente que muitas vezes acontece.
na vida. E a gente sempre volta a buscar, na verdade, o bem-estar. Então, é uma forma de a gente conseguir fortalecer a comunicação daquela família. E assim, gente, nosso objetivo é trazer alternativas. Sim. Alternativas. E reflexões, né? Exatamente, que vai contribuir na qualidade de vida dos nossos filhos. Porque eu tenho certeza que você que está assistindo o nosso Te Acolher Brasil, você que é mãe, você que é pai, avó, avô, tio, professores, que a gente tem muitos professores que seguem o Te Acolher e participam do Te Acolher. Vocês terapeutas, psicólogos, fonos, TO, musicoterapeutas, né? O pessoal que faz terapia alternativa, todos vocês contribuem para que aquela criança, aquele adolescente, aquele autista venha a ter qualidade de vida. E a nossa busca, o que que é? É uma busca para uma sociedade com amor. Exatamente. É isso que é o Te Acolher. Tri, a gente está caminhando para o final já está acabando. Eu vi que você trouxe umas falas sistêmicas. Como que você quer fazer? Que a gente, na hora que a gente faz um trabalho sistêmico, no nosso grupo de estudos também, que nós temos lá na Comissão de Direito Sistêmico pela UAB, mas os terapeutas, psicólogos e professores que quiserem participar serão muito bem-vindos, tá? A gente trabalha com essa postura. E aí a gente tira uma cartinha. Toda vez que a gente trabalha aí essas questões, né, sistêmicas, essas visões, situações. Então vamos ver o que hoje uma cartinha vai dizer pra gente. Porque esse campo está muito lindo, né? Essa força do coletivo que você traz para a sociedade é uma luz, Luana. É um ponto de luz. E eu tô aqui muito honrada de contribuir também, sendo mais um postinho, como o Divaldo falava, né, para o Chico Xavier. Seja também outro poste. Então, vamos lá. Você pode escolher a cartinha, pode tirar meio ou direita e esquerda. Eu leio? Pode ler. Me libere, por favor. Nossa, gente, nada mais oportuno. Me libere, por favor. A nossa conversa aqui é a liberação das dores, das angústias e o reconhecimento da luz, da alegria do sistema familiar. Cada um aqui tem o privilégio de poder buscar isso e trazer para esse campo familiar um campo familiar de paz, de desenvolvimento saudável, de dignidade para o seu filho, para você, para o seu marido, para os seus familiares, para que todos entendam que todos ali fazem parte. E você que é terapeuta, que é profissional, que atua com as famílias de autista, que é da região de São Bernardo do Campo, que é da nossa cidade, pode procurar a OAB. A OAB é a casa da advocacia e da cidadania. Então você faz parte, você é muito bem-vindo, tanto na Comissão da Neurodiversidade como na Comissão de Direito Sistêmico. Quer compreender mais essa visão sistêmica, quer compreender mais como que funciona, procura a presidente da comissão, a doutora Adriana Bertan, que eu tenho certeza que ela vai te atender com muito amor e carinho. E eu abro para suas considerações finais para a gente fazer o encerramento do nosso programa. Fique à vontade. Esse meu lugar de fala eu honro aos meus pais, aos meus antepassados, porque sem eles eu não estaria aqui com essa força. Honro minha força do feminino e a minha força do masculino. E essa consciência coletiva, a gente só vai trazer força para ela se a gente se permitir se observar, se a gente se permitir realmente fazer uma análise do que somos, para que viemos e por que estamos aqui. Então, Luana, gratidão pela oportunidade. Você é uma querida, você é uma inspiração. E sempre conte comigo, com a nossa Comissão de Direito Sistêmico da OAB de São Bernardo do Campo. E que trabalhos aí se multipliquem a partir de hoje e de já. Obrigada, viu? Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Te Acolher Brasil. Nos acompanhe todas as quartas-feiras, às 20 horas. A gente traz muita informação, muita comunicação, aquilo que é necessário para que a gente traga um pouco mais de qualidade de vida para a comunidade autista e para que a gente também faça o processo de conscientização. Não dá para falar de inclusão sem conscientizar. Seja muito bem-vindo ao nosso universo e não esqueça, por nós, para nós, ninguém solta a mão. Até mais!